E o consumo de milho em Mato Grosso saltou mais de 360% nos últimos 10 anos. O aumento é um reflexo direto da expansão das usinas de etanol, que respondem por mais da metade dessa demanda. Vamos até Cuiabá falar com o Patrone, porque a chegada dessas indústrias, né, Patrone, escreveu um novo capítulo nessa história, não é isso? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Oi, Priscila, obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um capítulo completamente diferente, né, Priscila, e que traz como elementos nesse capítulo a previsibilidade, né, ao produtor rural, ou seja, as usinas compram com antecedência o milho, consequentemente isso dá essa possibilidade de previsibilidade ao agricultor do por quanto ele vai vender, por quanto ele está negociando a safra. Também é escrita essa história com base em geração de oportunidades, né, e também, claro, a agregação de valor, né? São três pontos aí fundamentais dessa história proporcionada pelo incremento, né, a instalação das usinas de etanol de milho aqui em Mato Grosso. Essa história começou lá em 2012, né, nos primeiros testes ali na usina em Campos de Julho, e depois se expandiu até a chegada hoje a 11 unidades, né, espalhadas por Mato Grosso. Das 20 em funcionamento no Brasil, 11 estão aqui em Mato Grosso. Naquela época, Priscila, uma década atrás, o consumo de milho aqui em Mato Grosso era de aproximadamente 3 milhões e 100 mil toneladas, o consumo interno, né? O estado produzia cerca de 22 milhões e meio de toneladas. Hoje, 10 anos depois, o estado aumentou em 117% essa produção, subindo aí para 48,9 milhões de toneladas previstas para essa temporada agora, que está começando a ser colhida, e um consumo previsto em mais de 14,3 milhões de toneladas. O que significa esse consumo interno, né? Consumo, claro, da alimentação animal, né? Bovinos, aves, suínos, que têm consumido também bastante milho, aumentado gradativamente essa demanda, mas principalmente, claro, pelo incremento, pela instalação dessas usinas de etanol, né, que utilizam o milho para produzir matéria-prima, como matéria-prima para a produção de etanol e todos os coprodutos derivados dessa produção. Só para esta safra das usinas de etanol, que começou em abril, né, vai de abril a março, ou seja, a safra 23-24, a expectativa é que em Mato Grosso sejam moídas aí mais de 9 milhões de toneladas, 9 milhões 350 mil toneladas de milho para produzir mais de 4 bilhões 116 bilhões de litros de etanol, né? E claro que essa demanda aquecida proporciona tudo isso que eu mencionei, né? Previsibilidade, geração de oportunidades e agregação de valor. Fica esse registro, né, desses 10 anos, o quanto aumentou, 361% a demanda interna aqui de Mato Grosso, o que, é claro, também reduz um pouco, né, aquela dependência das exportações dessa produção tão grande aqui no estado. Priscila. Tá certo. Me fala uma coisa, Patrone, por falar em milho, a colheita em Mato Grosso também avançou bastante, mas ela ainda está com um ritmo atrasado em relação às safras passadas? Exatamente, Priscila. Ela avançou pouco, na verdade, né? Na última semana, o número fechado na sexta-feira, divulgado pelo IMEA, falou aí em um avanço de pouco mais de 2,3 pontos percentuais, né, com relação à semana anterior. Já são aí 3 semanas de trabalho aqui em Mato Grosso, né, de colheita desde o início, e agora os trabalhos chegaram aí a 3,65% da área total. Lembrando que nessa safra, os agricultores aqui no estado plantaram mais de 7 milhões 417 mil hectares de milho. Portanto, essa área colhida, 3,65, equivale a pouco mais de 270 mil hectares, né? Está ainda no começo. Na comparação com o ano passado, 15% já estavam colhidos no ano passado, né? Uma diferença bem grande. A média histórica para esse período é de 9,6% colhido. Portanto, a colheita está atrasada sim, bastante atrasada com relação a anos anteriores, mas isso, claro, deriva também do plantio que foi um pouco mais tardio do que em safras anteriores. Então já era meio que prevista, né, essa lentidão no início, e a expectativa é de que agora, a partir da segunda quinzena do mês de junho, os trabalhos comecem a ser mais intensificados. Para a gente fechar aqui, Priscila, a região que mais colheu até agora foi a Médio Norte, quase 6% das lavouras de lá já foram colhidas, e a que está com ritmo mais lento é a região Centro-Sul, com apenas 1,25% das lavouras colhidas pelos produtores. A expectativa, como eu mencionei, para esse ano é uma produção recorde aqui em Mato Grosso, mais de 48,9 milhões de toneladas. Aliás, são quase 2 milhões de toneladas a mais do que estava sendo previsto no mês passado. O IMEA atualizou essa projeção com base na produtividade média prevista, que está em torno de 110 sacas por hectare atualmente. Priscila, volto contigo aí. Tá certo, Patrone. Obrigada aqui pelas informações e até a próxima.